Vamos falar agora sobre o Apocalipse de Baruque. Então a gente tem o Apocalipse siríaco e tem o Apocalipse grego de Baruque. Vamos lá. Quanto à questão de livro de Baruque, nós falamos. Tem também o Baruque 2, que é o que a gente chama de Apocalipse siríaco de Baruque, e o Baruque 3, que é chamado de Apocalipse grego de Baruque. Bem, o livro foi escrito originariamente em hebraico, embora tenha chegado até nós somente através de uma tradução do siríaco. Foi compilado em cerca de 130 depois de Cristo, com base em material composto em cerca de 50 a 100 depois de Cristo. Expõe e defende crenças do judaísmo farisaico do período neotestamentário e assemelha-se em alguns pontos ao livro de Quarto Esdras. Circulou largamente entre os primeiros cristãos. Interessante a sua assertiva de que cada homem é o seu próprio Adão, no ponto onde o livro aborda a história da queda no pecado. Insiste sobre a justificação pelas obras e encerra alguns curiosos paralelos com o Novo Testamento. Então, enquanto, por exemplo, um lá atrás, ele está, de certa forma, falando sobre a importância da consagração, a necessidade de lamentação, o consolo, é uma mensagem para os que foram exilados e assim por diante. No caso de Baruque 2, a gente já tem basicamente uma defesa de convicção farisaica. Então a gente percebe que é uma preocupação diferente. Daí onde, por exemplo, lá no primeiro livro de Baruque, há uma discussão sobre a autoria de Baruque. No segundo, já parece não ter essa discussão. Entende? Pelo período em que a obra é tratada e os assuntos correspondentes à época. É como, por exemplo, no nosso próprio contexto. Existem coisas que, dependendo do que for falado, você vai ter uma ideia de que época é. Não vou muito longe. Se você pegar música popular brasileira, rock, pagode, seja lá o que for, você vai ver aquela questão, né? Você vai ver Cláudio Zoli na madrugada, vitrola, tocando um blues, tocando, agora não lembro se é rodando, tocando, B.B. King sem parar. Então a gente, por exemplo, vê que a música desse bluseiro está tocando numa vitrola. Pô, isso é estranho para um garoto de 15, 16 anos que estiver escutando. Não comunica. Em contrapartida, você escuta algumas músicas hoje, né, falando sobre um áudio que eu estou mandando para você, ou uma música, né, do cara que está falando para a menina, vamos fazer vídeo no Snapchat ou no Instagram, né, ou como a música dos Arrebatados, né, que não sei se dá para chamar de louvor, né, embora seja uma música que toca em rádio evangélica. Quando fala, fazendo uma crítica do adolescente que não ora, está no Facebook, no Twitter, todo dia, tweetando, né? Curte tudo, compartilha, mas não ouve Deus chamando. Então, é algo que assim, comunica com uma época, com uma geração. Hoje, por exemplo, se você falar de Orkut e MSN, você vai ter dificuldade de falar com alguém de 12 anos de idade, com alguém de 13 anos de idade, entende? Então, eu não sei se dá para... Olha lá, com saudosismo, tá assim, ó, fazendo assim, tempo bom, né, Orkut e MSN, passou. E aí, nesse caso, né, já foi. Então, a respeito disso, existem certas pistas que o texto dá para mostrar que, opa, peraí, como é que algo foi escrito depois da década de 70 por um judeu e não menciona a queda de Jerusalém? É algo para se fazer pensar. Então, mais ou menos, claro, eu estou dando um exemplo muito grosseiro, mas o pesquisador ele vai buscar pistas da época, pela fala, por aquilo que é dito, né? Então, algo que assim, pô, isso aqui não corresponde à época tal.
né? Como, por exemplo, se falar de direção hidráulica de um carro, você sabe que, opa, é de um tempo para cá, certo? Se você, por exemplo, falar de airbag, é de um tempo para cá. Existem coisas que não tem como ter numa outra época. Até mesmo a questão de... você pode pensar, inclusive, certos verbos, né, que estão em inglês e a gente aportuguesou, né? Coisas como deletar. Então você vai vendo que existem coisas que a gente vai inserindo e você, isso aqui é de época tal, isso aqui é de época tal. Claro que a gente nem para ver isso, mas um pesquisador, ele vai se debruçar sobre essas questões, certo?